Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma live conforme prometido, às 9 horas da noite. Então, como a gente prometeu aí ao longo da semana, um tema muito esperado pela maioria das mulheres. Muitas pessoas me mandaram dúvidas sobre esse assunto e no consultório, obviamente, não é diferente. Hoje nós vamos falar sobre as verdades e as mentiras que te contam sobre o aborto. Antes disso, queria dar um oi para a galera que está chegando aí. Eu preciso testar, Queria testar aqui como é que vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo aí com tranquilidade, se está tudo certo. Quem estiver me ouvindo, quem estiver me ouvindo bem e vendo bem, eu peço que comente aqui embaixo, marque ali o seu coraçãozinho, aperta ali o coraçãozinho para mostrar que você está aqui conseguindo me acompanhar e comenta aqui embaixo que está me ouvindo, que está vendo tudo direitinho, se eu preciso falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, se está tudo direitinho. E vai chamando a galera, vai marcando os seus amigos, que você gostaria de saber. Já estamos resolvendo o problema do ruído. Acho que resolveu, dá uma olhadinha se o ruído diminuiu ou sumiu. Para a gente poder começar. Melhorou? O Cacau está dizendo que melhorou. A Letícia disse também que estava ouvindo o ruído parou, foi prontamente resolvido. Nossos técnicos estão trabalhando incessantemente. Exatamente, Letícia. Bom, sejam bem-vindas, as meninas estão chegando aí agora. Hoje nós vamos falar sobre as verdades e as mentiras que já te contaram sobre aborto espontâneo, o que você precisa se preocupar em relação a esse assunto e aquilo que você não precisa se preocupar, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe, obviamente, sou médico obstetra com especialização em medicina fetal, fiz a minha formação toda no Instituto Fernandes Figueira, pela Fiocruz. E há um ano, basicamente, a gente já tem esse nosso contato aqui através da nossa página no Instagram, do nosso perfil no Instagram. E de lá para cá a gente já tem tratado de várias coisas, vários temas relacionados à saúde da mulher e dando um pouco mais de atenção à gestação, ao parto, à mulher que tem o desejo de gestar. Ultimamente temos falado também sobre fertilidade feminina, que é um tema de muito interesse para quem pensa em gestação, né? E das dúvidas de vocês, das ansiedades de vocês nas participações que a gente teve na página, essa nossa segunda live do ano, já é a terceira live que a gente faz, a nossa segunda live do ano vai falar sobre o aborto espontâneo, que é uma segunda grande preocupação das mulheres, né? Uma das maiores é a fertilidade e uma outra grande preocupação é a preocupação com a perda da gestação. É sempre um momento de muita ansiedade, de muita angústia, e eu vim esclarecer para vocês algumas coisas, colocar tudo de uma maneira bastante clara, bastante prática, para que você se sinta mais segura se você eventualmente passar por essa situação, ou se você já passou por essa situação e acha que, meu Deus, meu mundo acabou. Não é bem assim, e a minha missão hoje é te preparar para que você possa encarar uma situação, um momento difícil desses com um pouco mais de maturidade, um pouco mais talvez de naturalidade também, e que eu te dê uma luz, te ajude a buscar um caminho para você poder procurar ajuda quando tem que procurar e não se estressar quando não tem que se estressar. Tem muita polêmica, tem muito tema contraditório quando a gente aborda esse tema, e isso faz com que muitas vezes as mulheres fiquem perdidas de fato, né? Então, vamos começar propriamente falando do que é um abortamento, né? Uma coisa importante para eu deixar para vocês aqui já de início: se vocês prestaram bastante atenção hoje no que eu falei com vocês nos stories ao longo do dia, nós temos uma novidade para vocês e eu sugiro
se você gosta bastante desses conteúdos que eu tenho colocado para você na página, que você acompanhe até o final, que nós temos aquela novidade que eu falei hoje cedo, e que você não vai se arrepender de ficar até o final para saber, tá certo? Então, começando falando do que é propriamente o abortamento é a interrupção da gravidez, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a interrupção da gravidez até 20 semanas de gestação, ou até um momento em que o feto tenha 500 gramas. Né? E hoje a gente vai abordar esse tema de uma maneira bastante ampla, bastante dinâmica, e baseado na dinâmica que funcionou bem legal da outra vez, da última live. Uma dinâmica de perguntas e respostas, porque é em cima das dúvidas de vocês que a gente vai trabalhar basicamente para falar sobre esse tema de uma maneira mais útil, digamos assim. Né? Bom, quando a gente pensa em abortamento, a gente tem que entender de alguma forma que isso talvez não seja algo tão incomum assim. Né? Muitas vezes a mulher passa por isso e ela nunca ouviu falar sobre o tema, e quando passa por essa situação acaba pensando, meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? Né? E aí a primeira pergunta que vem quando a gente começa a abordar desse tema é: quais as chances que eu tenho de perder o bebê alguma vez na minha vida? E essas chances, elas variam um pouquinho de acordo com algumas circunstâncias, mas quando a gente fala em probabilidade de uma maneira geral, a chance de uma mulher perder o bebê ao longo da sua vida gira em torno de 8 a 20%. Então isso não é uma coisa incomum, não é pouca coisa. Né? Então isso, quando a gente fala em 20%, a gente está falando que 1 a cada 5 mulheres aí vai ter essa experiência ao longo da vida, e na prática isso aparece, né, de uma forma bem corriqueira. Você provavelmente já passou por isso ou conhece alguém que já passou. Então isso é uma coisa muito mais comum do que se imagina, e se você passou por isso ou está passando, você não está sozinha nessa situação, e isso de fato não é o fim do mundo. Tá? Essas estatísticas que a gente fala de 20%, inclusive, elas são estatísticas quando a gente fala de uma gravidez que a gente chama de um aborto, de uma interrupção, né? Um aborto que aconteceu clinicamente, ou seja, a mulher descobriu que estava grávida, teve um sangramento, ela diagnosticou a gestação, fez ultrassom, fez um exame de sangue, descobriu que estava grávida, e depois teve um sangramento, uma dor forte, foi à emergência, percebeu que perdeu o bebê. Quando a gente fala das mulheres que sangraram e não perceberam que isso era um abortamento porque não sabia que estava grávida, essa estatística aumenta ainda mais, pode chegar até 26%. Você quer ver uma coisa engraçada? Fizeram um estudo justamente para investigar esses casos de aborto que as mulheres não percebem. Pegaram um grupo de 500 mulheres e ficaram dosando todo dia na urina delas o hormônio da gestação. E aí perceberam que realmente 26% das mulheres abortavam sem perceber. Então isso é uma coisa que acontece muito mais comumente do que se imagina. Tá? E aí, quando a gente fala, né, dessa questão, dessa preocupação com o aborto, é importante você saber que você não está sozinha nessa situação e que isso é muito mais comum do que se imagina. Então, quando você passar por essa situação, o ideal é que você não se assuste com isso. Né? E a pergunta que vem a seguir quando a gente pensa em chances de abortamento é: o que eu posso estar fazendo que está me atrapalhando ou que está aumentando os meus riscos de perder o bebê? Né? Então, existem alguns fatores de risco. Né? Essa pergunta se traduz em avaliar quais são os fatores de risco. E para a gente começar a falar de estatísticas e riscos e tratamento e tudo sobre aborto, é importante você saber, se você for procurar por aí, se você digitar no Google sobre aborto e começar a procurar as coisas por aí, ou às vezes entrar em perfil de profissionais médicos e começar a ouvir sobre esse assunto, você vai ver várias polêmicas e talvez você veja coisas que eu não vou falar. Coisas que são diferentes do que eu vou falar, coisas que são contraditórias com o que eu vou falar, mas eu te garanto que aqui o meu objetivo é trazer para você uma informação de maneira atualizada.
Existem ferramentas hoje que a gente busca na internet, a gente, que eu digo médicos, que a gente tem disponíveis para buscar na internet, para ter acesso a estudos que são extremamente relevantes, estudos robustos, atualizados, estudos de confiança que são bem feitos, para que a gente possa ter acesso a uma evidência científica de qualidade. Então eu garanto a vocês que aquilo que eu falar para você hoje é aquilo que saiu até hoje à tarde de mais atualizado e mais confiável em medicina. Então é como se a gente tivesse aqui embaixo uma hashtag só Liverdades. Esse é o selo, quase que um selo de qualidade de tudo aquilo que a gente tem colocado na página. Quando eu me comprometo a colocar para você alguma coisa sobre o tema, é tudo baseado nessa hashtag só Liverdades, tá? Então vou lançar esse selinho de qualidade aqui das coisas que eu colocar para você, e você pode confiar de que se amanhã saiu alguma coisa diferente, eu vou levar para você essa diferença e essa atualização. Mas hoje, o que saiu até hoje à tarde de mais moderno de literatura médica é o que eu estou trazendo para você. E existem algumas pessoas que não caminham por esse caminho de evidência científica e começam a entrar no achismo, né? Por via das dúvidas, vão fazer uma determinada coisa, e não é bem assim. Porque ficar tentando tratamentos desnecessários, investigações desnecessárias para uma mulher que já está insegura, porque está passando por uma situação de uma primeira perda, é um desgaste emocional muito grande e pode, às vezes, ser uma crueldade. Então, quando a gente está falando de fatores de risco, o que é que a gente tem de fator de risco que, de fato, representa uma ameaça para a mulher ter um abortamento ao longo da vida? A primeira coisa que a gente tem que pensar é a idade. A gente falou isso quando falou de infertilidade anteriormente, e eu repito aqui. A idade, a mulher está constantemente lutando contra o tempo para poder engravidar. E quando engravida, o risco de abortamento é maior quanto mais avançada a idade. Para você ter uma ideia, de 20 a 30 anos, a chance de uma mulher abortar é de 9 a 17%. Esse número vai aumentando progressivamente, de modo que quando ela chega aos 45 anos de idade, a chance dela ter um aborto ao longo da vida é de 45%. E a gente vai entender melhor quando eu for falar das causas, das possíveis causas de abortamento de repetição mais à frente. Agora, o que a gente está falando é de fatores de risco aleatórios para um abortamento esporádico ao longo da vida, que é perfeitamente normal e corriqueiro e não é motivo de preocupação. Então, agora nós estamos falando de fatores de risco para um abortamento esporádico, que pode acontecer com qualquer uma e que não exige nenhuma investigação, a não ser que o quadro seja suspeito. E aí eu vou falar disso também mais à frente, quando a gente falar de abortamento de repetição, tá? Então, idade, quanto maior a idade, maior o risco de abortamento. A história obstétrica da mulher também é um fator de risco muito relevante, ou seja, como é que é o passado das gestações dessa mulher quando ela está procurando aconselhamento sobre riscos de abortar. Então a gente sabe que a primeira gestação ao longo da vida, a primeira gestação que aquela mulher tem na vida, ou se ela já teve um filho e nunca teve um abortamento, se ela só teve gestações de sucesso, a gente sabe que o risco dessa mulher ter um abortamento cai vertiginosamente daquela média total de 8 a 20%. Ao invés de ela ter esse risco maior, se ela já teve um filho ou ela nunca teve filho, ela tem um risco de 5% de abortar. Agora, se ela já teve 3 ou mais abortos ao longo da vida, esse risco pode aumentar para mais de 40%. Então, porque provavelmente existe um fator que desencadeou isso. E se esse fator não se trata, essa predisposição ao abortamento se mantém e a chance dele continuar acontecendo vai fazendo essa estatística aumentar. Algumas medicações ou substâncias que você usa sem saber que está grávida, obviamente, que o ideal, né, é que a gente se cuide, tenha um acompanhamento médico periódico, principalmente as mulheres que estão querendo engravidar. Eu já falei isso aqui em algumas perguntas que a gente fez, que a gente respondeu no Instagram. Se você está pensando em engravidar, você tem que procurar uma consulta pré-concepcional com o seu médico, com o seu ginecologista para aconselhamento, porque pode acontecer coisas como essa. Algumas substâncias que você usa, algumas medicações que você usa, que podem aumentar o risco de abortamento. Os estudos não definem isso, para algumas situações não definem isso muito bem. Eles apontam um risco suspeito, mas não batem o martelo, mas é aquele tipo de coisa que, se na dúvida prejudica, vamos evitar.
Uma dessas situações são os anti-inflamatórios, principalmente nas primeiras semanas que você usa o remédio, logo depois que você tem que você fecundou, né, o óvulo das primeiras semanas da concepção. Então existe esse risco maior nas primeiras 2 semanas quando você usa anti-inflamatório. Na dúvida, usa dipirona ou paracetamol, tá? Então, o uso de álcool também pode ser prejudicial. O tabagismo também pode ser prejudicial. Então, na dúvida, a gente tem que evitar ao máximo usar essas medicações, tá? A cafeína, como a gente falou da outra vez, para fertilidade não altera em nada. E pode alterar em doses muito altas, mas para abortamento em geral também não interfere em nada. E o ácido fólico, a carência de ácido fólico. A carência de ácido fólico não necessariamente, a carência de ácido fólico, na verdade, não tem nenhum estudo provando que essa carência de ácido fólico interfira no risco de abortamento. Doutor Felipe, então eu estou usando ácido fólico à toa, estou tentando engravidar? Na verdade, não é isso. Aqui o que a gente está falando é para abortamento, não estamos falando de o uso rotineiro de ácido fólico para prevenção de defeitos do tubo neural. São malformações do sistema nervoso central comuns do feto que podem ter repercussões graves que a gente precisa evitar, tá? Outro fator de risco importante que é controlável é o peso, principalmente nas mulheres que são obesas, né? Existe um risco maior, tanto de dificuldade de engravidar quanto de risco de perda também quando você já está grávida, tá? Os exercícios diferentes do que a gente viu para infertilidade, eles não interferem, a não ser aqueles exercícios extenuantes de alto impacto a gente pede para evitar, tá? Intolerância ao glúten também tem uma certa evidência de que, se não tratada, aquelas pessoas que têm doença celíaca, se não tratada, podem ter uma dificuldade de manter a gestação. Outras coisas já foram provadas que não tem nenhuma interferência, vitamina D, febre, vacina, algumas coisas assim. Tinham alguns mitos antigamente, se eu tomar uma vacina e estiver grávida, a gente obviamente indica um calendário próprio para gestante, porque algumas vacinas têm vírus atenuado, que não é cápsula, não é proteína só do vírus, é o vírus vivo atenuado, e aí eles podem fazer uma infecção no feto e ser um risco. Então tem vacinas que são contraindicadas, mas a vacina da gripe, por exemplo, não causa um maior risco de abortamento, tá? E ela pode ser usada. Alguém está falando aqui nos comentários do FAM positivo. FAM positivo tem tudo a ver com lúpus, né? Não é uma marca registrada, não é garantia, mas a gente vai falar de algumas doenças que são primas do lúpus lá na frente, quando a gente for falar de causas de aborto de repetição, tá? Então aqui a gente já viu quanto o aborto pode ser esporádico ao longo da vida, né? Algumas coisas que podem aumentar o risco, mas apesar disso acontecer para a maioria das mulheres, e na próxima gestação ela seguir normalmente, porque na grande maioria das vezes isso é totalmente aleatório, não existe um fator de risco para isso, ela vai seguir a vida normalmente, vai ter uma nova gestação tranquila e vai levar isso normalmente. Para algumas mulheres essa situação se repete, aí entra a nossa próxima pergunta e questionamento de vocês. Quando é que eu devo me preocupar? Quando é que essa situação do abortamento representa um risco? Quando é que eu tenho que investigar isso? Bom, o aborto que merece investigação é de fato o aborto que se repete por 3 ou mais vezes, porque é provável, dentro da lógica médica inclusive, é provável que exista algum problema que está causando esse aborto, que não é já mais uma coincidência, né? E que a gente merece investigar. Algumas sociedades de medicina recomendam que com 2 ou mais perdas você já comece a investigar essa paciente. Mas isso vai ser individualizado junto com o seu médico, tá? E vai depender muito do seu perfil, da sua idade, do grau de suspeita que existe em relação a um eventual problema de saúde, porque existem algumas histórias que são muito típicas, e aí você não vai deixar aquilo acontecer de novo se você já percebeu que dentro daquela história provavelmente tem algum problema ali que está acontecendo e desencadeando aquilo, tá? Mas quando a gente está falando de causas do aborto e quando que a gente tem que investigar, quando a gente tem que se preocupar, o que a gente pode achar nessa investigação, a gente tem que entender que apenas metade dos casos que são investigados para abortamento, de fato, a gente encontra alguma coisa. Então,
De todas as mulheres que começam a investigar, tiveram 3 ou mais abortos ao longo da vida e começam a investigar, só metade vão chegar a uma conclusão. Isso pode ser muito frustrante, de fato é, mas é a nossa realidade, a gente ainda precisa avançar muito nesses campos. Tem muitos fatores hormonais, imunológicos, que não foram muito bem compreendidos de como funciona esse desenvolvimento, essa fixação do embrião no útero, e a gente não consegue entender ainda muito bem alguns fatores que podem influenciar e, de fato, a gente não consegue investigar aquilo que a gente não sabe ainda que está acontecendo, né? Mas, quando a gente fala de aborto de repetição de causas conhecidas, a gente só tem metade das causas conhecidas, basicamente. E é nessa investigação que a gente vai se agarrar quando essa paciente chega para a gente no consultório. E essa é a situação em que você tem que se deparar e perguntar e acender essa luz vermelha. Opa, está acontecendo alguma coisa, eu preciso procurar um médico, eu preciso, de fato, começar uma investigação. Né? Antes disso, é óbvio que você vai procurar um acompanhamento médico porque teve um abortamento, mas não há motivo para estresse, para se investigar alguma coisa fora de hora, a não ser naqueles casos. O seu médico vai te avaliar e vai ver, essa característica aqui desse abortamento que você teve é suspeita de tal coisa, então vamos investigar logo. Não vamos esperar isso se repetir mais 2 vezes, porque eu já sei que isso vai acontecer, né? Mas então, quando a gente vai falar de causas de abortamento de repetição, a gente tem alguns grandes grupos de causas que a gente precisa conhecer. O primeiro deles são os fatores relacionados ao útero. Eu trouxe aqui de novo nosso bom e velho útero de borracha, que é aquela amostra que eu trouxe para vocês, nosso útero cortado no meio, aqui dentro é o endométrio, onde o bebezinho vai se fixar, aqui é a parede do útero, aquela parede muscular, e aqui são as trompas, né? Aquele canalzinho que vai chegar para comunicar o ovário com o interior da cavidade uterina. Os fatores uterinos são aqueles que interferem nessa conformação ideal do útero aqui dentro, que é um ambiente tem que ser um ambiente extremamente propício para o embrião se fixar. Esse endométrio se prolifera, fica extremamente rico em nutrientes e vasos sanguíneos para esse bebê, para esse embrião escavar e se fixar, e ele vai crescendo aqui dentro e qualquer coisa que perturba esse espaço ideal vai comprometer o desenvolvimento do embrião. Então, basicamente, as malformações do útero vão atrapalhar, e quando a gente fala de malformação, principalmente o septo uterino, como se fosse uma camadazinha aqui que se desenvolve aqui dentro da cavidade uterina e vai atrapalhar esse ambiente ideal, vai atrapalhar essa adaptação do bebê, essa escavação do bebê dentro da parede uterina para poder se fixar. As outras condições são os miomas, por exemplo, que crescem dentro dessa camada aqui, né? O mioma que a gente chama de submucoso, que cresce muito próximo do endométrio, ele pode alterar esse ambiente aqui de fixação do bebê e comprometer, de fato, o desenvolvimento da gestação bem no iniciozinho dela. Né? Existem outras situações também relacionadas. Uma das situações que provavelmente você já ouviu falar quando investigou sobre esse assunto na internet, vale a pena a gente citar, é o que a gente chama de incompetência istmo-cervical. Não sei se você já conhece essa realidade, de alguma mulher que teve que fazer um procedimento que chama cerclagem, quando ela vai fazer um procedimento cirúrgico, que ela amarra o colo do útero com um fio. Isso é porque a incompetência istmo-cervical é uma condição específica em que o colo do útero é meio enfraquecido e ele não consegue sustentar o próprio peso da gestação. Geralmente é uma perda mais tardia, não é um aborto de início de gestação. É um aborto mais tardio, um bebezinho já maior, e é uma história de perda súbita e indolor, porque o colo do útero é fraco, né? Esse canal aqui de saída, ele é fraco, fragilizado, e ele abre sozinho, mesmo sem contração. E aí esse bebê é como se ele escorregasse mesmo aqui. E o procedimento é amarrar essa parte com um fio mesmo dentro do procedimento cirúrgico e facilitar, propiciar que a gestação se estenda, tá? Isso é uma situação muito específica que merece investigação de um médico experiente, que merece investigação de um médico, né, que conheça mesmo do quadro para poder identificar isso e já corrigir, porque nas próximas gestações vai ser necessário uma correção cirúrgica precoce disso, tá? E quais são os fatores de risco para que isso aconteça? Isso não acontece por acaso. Algumas mulheres têm raramente isso sem nenhum fator de risco, mas os principais fatores de risco são aquelas mulheres que mexeram no colo do útero. São aquelas mulheres que fizeram dilatação do colo para fazer curetagem por algum motivo, que tiveram um abortamento já, ou que tiveram algum problema no colo do útero relacionado ao HPV e tiveram que fazer um tratamento chamado conização.
Hoje em dia ele já tem um outro nome, mas ele é popularmente conhecido como um cone uterino. Tá? Então, é uma situação bastante específica. A Rebeca está perguntando, até quantas semanas isso pode acontecer? Isso pode acontecer fora do período até que a gente considera abortamento. Pode acontecer até 20 e poucas semanas, quando o bebê já começa a crescer mais. Uma situação um pouquinho mais complicada e pode se confundir com um parto prematuro. Tá? A Joyce está perguntando, no caso de aborto retido, podemos descartar problemas de formação do útero? Na verdade, quando a gente vai pensar em cuidar de um aborto, né, em tratar um aborto, em fazer um procedimento para esvaziar o útero do materialzinho do aborto, a gente tem que tomar esse cuidado, e a investigação não vai conseguir ser feita na maioria das vezes durante a gestação, para saber se o útero tem um problema na sua formação. Mas geralmente a gente resolve o problema primeiro, espera o corpo expelir naturalmente, ou faz o procedimento da curetagem, ou aspiração a vácuo, que hoje em dia é um procedimento um pouquinho mais indicado, menos nocivo, que a gente vai falar disso depois. E depois a gente prossegue com a investigação, porque com o saco gestacional lá dentro, a estrutura da gestação se desenvolvendo dentro do útero, às vezes é difícil você avaliar isso tudo, fica prejudicado, tá? Outros fatores que interferem no desenvolvimento da gestação e podem ser causa de abortamento de repetição são os fatores endócrinos, são os fatores hormonais. Então, os fatores hormonais basicamente se resumem ao diabetes mal controlado, então, cuidado, diabéticos que não controlam direito a glicose, não controlam a alimentação, não controlam ganho de peso, exercício, tem maior risco de perda. Tá? A glicose mal controlada, aquelas mulheres que já tinham diabetes, inclusive antes da gestação, são as afetadas nesse caso. Se você não controlar direito a glicose, existe um risco de perda, de abortamento espontâneo. E controlando a glicose, esse risco diminui quase a zero. E, além disso, é fundamental controlar a glicose durante toda a gestação, porque não só você vai prevenir os riscos de abortamento, mas os riscos de malformação do bebê e o risco até de óbito súbito do neném no final da gravidez. A gente também vai falar disso em outras ocasiões, né? Mas agora, para nível de aconselhamento sobre abortamento, a preocupação é controle a sua glicose bem e se planeje para a gestação com a glicose bem controlada. Tá? Tem algumas mulheres contando aqui a experiência, falando que já tiveram abortamentos e passaram por curetagem, foi horrível. A Lisla está perguntando aqui sobre ovários policísticos, se pode ser uma causa de abortamento. É bem propício que você tenha perguntado sobre isso, porque justamente agora nessa parte endocrinológica, digamos assim, hormonal, metabólica, que a síndrome dos ovários policísticos entra como um risco de aborto de repetição. Esse risco pode chegar a 20 a 40% para as mulheres que têm ovários policísticos. Isso não é pouca coisa. A gente acredita que existe toda uma desregulação no metabolismo da insulina, tem inclusive uma coisa parecida com diabetes, e um desarranjo de hormônios reprodutivos da mulher que atrapalham essa criação desse ambiente adequado para o bebê se fixar dentro do útero. Isso pode prejudicar o desenvolvimento, a evolução da gestação. Tá? Então é outra coisa que tem que ser considerada. Outra coisa também que tem que ser investigada para as mulheres que têm aborto de repetição, com respaldo na literatura médica, são as condições que se resumem dentro do que a gente chama de síndrome do anticorpo antifosfolipídio. A síndrome do anticorpo antifosfolipídio, esse nome feio, você já deve ter ouvido falar. Se você pesquisou na internet sobre abortamento, você já deve ter ouvido falar mais ou menos sobre isso, mas em geral a síndrome do anticorpo antifosfolipídio é uma condição em que existem alguns anticorpos, uma doença autoimune com alguns anticorpos presentes na circulação que favorecem a formação de trombos, né? A trombose mesmo. E uma das repercussões dessa trombose é interferir no desenvolvimento do embrião dentro do útero, porque faz trombose das artérias que vão nutrir esse embrião que está se desenvolvendo ali. E isso vai causar uma perda precoce da gestação. Isso pode causar uma perda precoce da gestação e, por isso, existe um tratamento proposto para essas mulheres. Nós vamos falar isso mais à frente também. Tá? 5 a 15% das mulheres que têm aborto de repetição vão ter esses anticorpos positivos. Tá?
algumas mulheres já pescaram aqui qual é o tratamento, né? Heparina e a aspirina, que é o AS mesmo. Tá? A gente vai falar mais à frente. Bom, aqui, quando a gente começa a falar de anticorpo antifosfolipídio, algumas mulheres aí do outro lado já devem estar se coçando para perguntar uma coisa que já devem ter lido na internet também. E aqui não vai ser diferente do consultório, onde eu ouço isso o tempo todo. E a trombofilia? Eu tive um parente que teve trombose e alguém com diagnóstico de trombofilia na minha família, e o que isso representa para mim? E se eu tiver trombofilia? Aqui é uma coisa que é muito controversa, mas eu vou te garantir com o que eu li até hoje à tarde. Então, se tem alguma coisa de nova, é de agora, às 21 horas da noite, que eu ainda não fiquei sabendo, e que provavelmente não existe, mas não existe consenso na literatura de que trombofilia seja causa de aborto de repetição. Então, tem ainda uma bendita de uma mutação da metiltetraidofolato redutase, que vira e mexe, alguém vem me perguntar sobre isso. Se você não passou por essa situação, provavelmente nunca ouviu falar nesse nome horrível, enorme. Mas se você já entrou nesse universo aí de aborto de repetição, você já ouviu falar sobre isso, e alguém pode ter te proposto de usar heparina por causa disso. Pois bem, as trombofilias são um grupo de doenças que favorecem trombose e que supostamente, pela mesma situação do anticorpo antifosfolipídio, atrapalham a formação do embrião, a fixação do embrião, mas isso não conseguiu ser provado até hoje. Alguns estudos mostram evidência, outros não, e os estudos que mostram evidência são muito frágeis, o método desses estudos não é muito confiável. E da mesma forma, tratar essas pessoas com trombofilia com heparina e com aspirina até hoje não mostrou evidência de que muda o curso do abortamento. Então não adianta ficar fazendo essa medicação que é cara, tem efeito colateral, se não existe garantia na literatura médica de que isso vai servir para alguma coisa. Então, e mesmo assim, essa bendita dessa metiltetraidofolato redutase que eu me perguntando o tempo inteiro no consultório, nas perguntas aqui na página, ela não é considerada uma doença com repercussão clínica. A maioria das pessoas tem essa mutação, isso não significa nada, tá? Então não é para se preocupar com isso. Bom, deixei por último o fator mais importante, mas para que você realmente guarde isso para casa. Por que os abortamentos aumentam tanto o risco de recorrência com a idade? Por que a mulher mais velha tem mais risco de ter aborto de repetição, inclusive? Porque o fator idade está totalmente relacionado com o fator genético. Esse fator genético são aqueles erros de formação do DNA do bebê, basicamente, ao longo da sua formação, do embrião mesmo, e eles podem ser aleatórios, mas eles são mais comuns com as mulheres mais velhas, em que a gente falou lá na live da outra vez sobre infertilidade, que esses óvulos das mulheres mais velhas têm uma pior qualidade, e isso interfere definitivamente, mas pode acontecer em alguns casos, a exceção, na verdade, um menor percentual, em que o pai e a mãe têm uma alteração genética silenciada, que a gente chama, tá? De uma maneira bem leiga. E essas alterações genéticas silenciadas do pai e da mãe, quando se juntam depois que eles têm um bebê na formação do embrião, essas alterações silenciadas, quando se juntam, aparecem na forma de uma doença genética. Doenças genéticas são essas, são as doenças do tipo da síndrome de Down. Por exemplo, existem outras menos comuns, que são mais letais, até mais perigosas do que a síndrome de Down, como a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau, que aumentam o risco, que geram um risco muito maior de abortamento do que a síndrome de Down, que podem aparecer com essas mulheres mais velhas que estão tentando engravidar. E nesses casos existe uma chance maior de recorrência e, infelizmente, essa é uma situação que não pode ser tratada de fato, a não ser com métodos artificiais de reprodução, né? Que são uma grande polêmica hoje em dia, a gente não vai entrar nisso hoje, mas é para você saber que inclusive, essa causa genética responde por cerca de metade dos casos em que você diagnostica uma causa, tá? Então, basicamente, essa mensagem também tem que ficar uma mensagem central de que a idade é um fator predominante, porque ela tem total correlação com a genética. E esse é o fator mais pesado e, portanto, não é tratável. Então isso aqui já deixa uma grande conclusão da noite de hoje pra gente. Se você passou por um abortamento
e quer identificar uma causa, a mais provável é que tenha ocorrido um erro genético aleatório, que pode ou não se repetir, e que a chance maior da gente achar uma alteração genética é quando isso acontece 3 vezes ou mais com a mesma mulher, com o mesmo casal, né? Mesma mulher com o mesmo parceiro. Sendo assim, quando a gente tem uma paciente que tem alguma alteração, que passou por essa situação de abortamento de repetição, quando a gente vai investigar algum problema de base, a gente vai fazer basicamente essas investigações dessas causas que eu falei. As questões hormonais, as questões uterinas, e avaliar, se necessário, síndrome do anticorpo antifosfolipídio e, às vezes, dependendo da situação, a gente vai indicar que a mãe e o pai façam cariótipo e que no produto, no materialzinho lá do abortamento, quando você for fazer a curetagem, se fizer, que você faça uma avaliação genética daquele material. E aí isso tem que ser sob condições especiais também para ser enviado pelo laboratório, tá? Obviamente, como a Rebeca está falando aqui, o número de abortos aumentou muito, não por acaso, com o aumento da média de idade das mulheres que estão tentando engravidar, tá? Bom, então, sendo assim, conhecendo as principais causas, o que a gente pode fazer para tratar isso? E aí que entra a grande polêmica. Existem casos que são tipicamente corrigidos com cirurgia. Os problemas do útero que precisam, os miomas, os septos, as malformações uterinas precisam de cirurgia. Operou, a chance de engravidar é muito grande depois. Tá? Tirou o mioma, tirou o septo, resolveu. Existem outras situações em que você vai tratar a doença de base. Se foi diabetes, outro problema endócrino, hormonal, que é muito importante, que é uma das principais causas de abortamento, os problemas da tireoide. Então, tratar o hipotireoidismo é muito importante, o hipertireoidismo também, isso interfere muito no desenvolvimento do embrião. E é uma condição passível de tratamento, né? É fácil de identificar e fácil de tratar. A polêmica começa com o que eu vou falar agora. Tenho que fazer heparina e aspirina? Se você teve diagnóstico de síndrome de anticorpo antifosfolipídio, sim. Se não teve, não. Não existe qualquer evidência de que ficar fazendo heparina e aspirina para todas as mulheres que tiveram abortamento de repetição reduza o risco de perda. Isso é uma coisa que você tem que levar para a sua vida, mas, obviamente, você tem que conversar com o seu médico, porque isso não é unanimidade. Em algumas situações, o seu médico pode querer tentar isso, não é um crime, não é um problema, e você tem que conversar isso com ele sabendo que isso não é um tratamento milagroso e que provavelmente não vai interferir em nada, mas às vezes a gente faz em situações especiais, até pra gente como última alternativa, como última tentativa, mas não existe qualquer recomendação de nenhuma instituição séria de medicina que fale que tem que tratar isso com aspirina e com heparina, tá? Outra coisa que provavelmente vocês já passaram por isso ou alguém já passou e contou para vocês, eu estou com hematoma, eu preciso fazer progesterona. Não existe qualquer evidência na literatura que fale que isso vai interferir em alguma coisa. E eu lido com isso o tempo inteiro na emergência, eu lido com isso o tempo inteiro no consultório. O que eu posso fazer para tratar esse hematoma que eu vi na ultra? O bebê teve um sangramento, fiz uma ultra, estou com hematoma. O que eu faço para tratar? A progesterona não vai interferir em nada. Nada. Não existe qualquer evidência de que suplemento de progesterona, aquele comprimidinho que chama Ultrogestan ou Evocanil, ele vai mudar a evolução desse hematoma. Ou ele vai ser reabsorvido lá dentro do útero, ou ele vai evoluir para um abortamento independente do tratamento que se faça. Então, o repouso vai funcionar? Infelizmente, não. A gente fala para as mulheres para não pegarem muito peso, não fazerem grandes esforços, como um aconselhamento, mas não existe qualquer evidência de que isso vai mudar o curso da gestação. Se existe um risco de aborto por um sangramento, não adianta fazer repouso. A única coisa que a gente pede é evitar grandes sobrecargas, evitar grandes esforços, exercícios físicos vigorosos e relação sexual nesse período. Mas não existe evidência de que o repouso vá mudar o curso do abortamento. Bom, mas, obviamente, essa decisão tem que ser sempre individualizada. Os estudos têm
evidência científica para mostrar que a progesterona diminui o risco de parto prematuro. Para outra situação que é para a gente usar, as mulheres que têm risco de parto antes da hora. Então, fica aqui mais essa mensagem de que às vezes muitos médicos passam, isso também não é um crime, passar progesterona para as mulheres que têm algum hematoma ou têm um sangramento de primeiro trimestre como uma tentativa, porque não tem evidência científica de que isso vai mudar. E você pode se sentir mais segura com isso, de fato, tentando fazer alguma coisa, e isso tem que ser conversado junto com o seu médico, mas não se culpe se você acha que você teve um estresse e teve um abortamento. Se você acha que você não fez repouso e teve um abortamento, eu já ouvi coisas absurdas na emergência do tipo: eu estava em casa vendo televisão, a vizinha, o bujão de gás explodiu e eu perdi o bebê porque eu levei um susto. Isso não tem nenhuma relação. Isso gera dentro da cabeça da paciente uma sensação de culpa de que se ela tivesse evitado aquela situação, ela não teria tido um abortamento. Se ela não tivesse brigado com o marido, não tivesse brigado com a sogra. Então, assim, é uma coisa que tem uma repercussão emocional muito grande. É importante que vocês saibam isso para não se desesperarem nessa situação, tá? Eu tive relação sexual tal dia, depois eu tive um sangramento e perdi o bebê. Não foi a relação sexual que fez você perder o bebê. A relação sexual, às vezes, ela precipita um sangramento que estava contido, mas ela não interfere no desenvolvimento da gestação, tá? Então, ficam aqui essas dicas, né, e essas informações importantes para você se sentir mais segura, como eu falei lá no começo. Tratar esse tema com naturalidade e com maturidade, para que você não se sinta mais vulnerável, mais insegura para uma próxima gestação, tá? Tratamentos imunológicos. Já deve ter lido sobre isso na internet também. Tem informação sobre isso na internet. Fazer terapia imunológica, porque você é incompatível com seu marido, então tem que fazer essa vacina. Não existe qualquer evidência na literatura de que isso funcione, até porque boa parte daquelas coisas que eu falei para vocês que a gente não compreende sobre o desenvolvimento do embrião nas primeiras semanas de vida é qual é o papel do sistema imunológico em proteger ou não aquele embrião. Se a gente não sabe como funciona, a gente não tem o que fazer para tratar isso. É simples, ponto final. Então, enquanto esses tratamentos são caros, representam estresse para o paciente e não tem evidência nenhuma de que ele funciona, eles não são indicados. Então, cuidado com esse tipo de tratamento que te oferece, tá? E uma vez que a gente já falou sobre essas mentiras e verdades que te contam sobre o aborto, aqui fica o último aconselhamento para você que está passando por essa situação ou já passou. É muito comum nessa primeira consulta que a gente faz quando a gente diagnostica um abortamento, primeiro vem o susto, a frustração, tudo isso, e depois uma vontade de resolver o problema. Né? Então, vou fazer a curetagem, não quero ficar com o materialzinho aqui dentro, não quero ficar com o embrião aqui dentro, porque vai acabar dando uma infecção, vai acabar dando algum problema. Na verdade, o que hoje a literatura recomenda é que a gente evite ao máximo fazer uma curetagem de imediato. Porque eu já falei com vocês, a curetagem é fator de risco para criar aquela fraqueza no colo do útero e tem incompetência cervical. A curetagem é fator de risco para ter sinéquia dentro do útero, ter aderência dentro do útero e atrapalhar uma futura gestação. Pode perfurar o útero, são coisas que a gente quer evitar. Se necessário, temos que fazer. Mas o que a literatura hoje médica recomenda? Que você tente ao máximo, se não tem sinal de infecção, sangramento gigantesco que ameaça a sua vida, esperar até 4 semanas do diagnóstico de aborto, para ver se algo acontece espontaneamente, porque em geral o organismo reconhece e ocorre o que a gente chama de aborto espontâneo, completo, e você não vai precisar ser internado, não vai precisar fazer nada. Agora, você só pode tomar essa decisão. Escutem bem, não é para fazer nada disso por conta própria. Você só pode tomar essa decisão depois de uma avaliação médica. O que eu estou dizendo é uma informação geral, uma cultura geral de saúde para que você entenda que existe, que se o seu médico te propuser isso, não é o fim do mundo. E se ele te liberar é porque você não teve nenhum sinal de infecção, nem de sangramento, nem de nada, e você pode acompanhar até 4 semanas. Se em 4 semanas não expelir sozinha, porque provavelmente não vai expelir mais, aí a gente propõe a curetagem ou aspiração a vácuo. É um procedimento bem menos traumático do que a curetagem dentro de um período específico que você pode fazer.
aspiração a vácuo não é para fazer sempre, tem condições especiais para isso. Para as outras a gente tem que fazer às vezes indução do abortamento com misoprostol para liberar o materialzinho e depois fazer coretagem, tá? Mas isso você vai decidir junto com o seu médico, mas é para você saber que existe essa possibilidade e que não é maluquice o que se propõe hoje em dia de você tentar esperar, tá? E se não funcionar, fazer a curetagem, fazer o preparo e fazer a curetagem, tá bom? Então, basicamente, hoje essas eram as polêmicas que a gente tinha para falar sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham captado aí essas mensagens que vocês têm que levar para casa, para a vida de vocês. O meu objetivo é trazer essa informação de qualidade e atualizada para que vocês não se desesperem, pelo contrário, se sintam mais seguros, mais tranquilos quando passarem por essa situação, saber que não é o fim do mundo e que existe uma possibilidade de uma nova gestação e que existe alguns tratamentos específicos e que em situações específicas você tem que procurar atendimento, que existe sim a possibilidade de identificar uma causa, mas que também existe a possibilidade de a gente não identificar nada e isso ser simplesmente um fruto do acaso e a coisa se resolver. Agora, bom, acabou a nossa live, mas nós temos a nossa novidade que eu prometi a vocês hoje e, obviamente, que você que gosta do nosso conteúdo, de tudo que eu tenho produzido para vocês aqui e que não quer perder nada, eu tenho essa grande novidade para você hoje, que é um novo recurso que você vai ter para não perder nenhum conteúdo, que é o nosso canal no Telegram, na verdade, que você vai poder, através do link que está lá na nossa bio, você vai poder ter acesso a vários outros links e um deles é um canal no Telegram. Esse é uma mídia social dessas tipo o WhatsApp, mas é bem melhor para o objetivo que a gente quer aqui com o nosso grupo, em que você vai ter um canal em que eu vou colocar um material ali para você, algum conteúdo sobre um determinado tema, e vocês vão receber nesse canal diretamente esse material. Então fica uma conexão bem mais próxima entre mim e vocês, para que vocês tenham acesso a todo esse conteúdo. Inclusive o material dessa live de hoje vai ficar disponível lá nesse canal na forma de áudio, para que você possa depois ouvir, voltar quando quiser, para relembrar alguma coisa sobre alguma dúvida que você tem, e até isso pode gerar novas perguntas para você falar para mim aqui na página ao longo da semana. A gente provavelmente vai abrir também um espaço para que vocês coloquem suas dúvidas, como a gente colocou na semana passada, e foi bastante produtivo, tá? Então, conforme prometido, fica aqui a oportunidade de, no Telegram, você ter acesso muito mais rápido, muito mais fácil a todo esse conteúdo que a gente tem colocado aqui na nossa página de uma maneira bem mais prática, tá? Então, assim, para você não perder nada nunca, de uma maneira bem mais imediata, a gente vai conseguir isso lá no Telegram, tá bom? Fica aí mais essa alternativa para você. Se você não entendeu ainda o que é, eu te convido a baixar o aplicativo Telegram, tá? Alguns já escreveram aí no comentário. Você baixa esse aplicativo e lá você vai procurar, você vai no Instagram, vai clicar no link lá da página, da minha página, Dr. Felipe Duarte no Instagram, clica no link, ele vai te redirecionar para esse canal. Você clica nesse link do canal e você vai direto para o aplicativo e lá você vai ser direcionado para o canal, vai ter acesso a todo esse material super simples, super fácil, super rápido, e é mais uma oportunidade de você ter acesso a esses conteúdos. Tem várias sugestões aqui de material que vocês estão colocando para mim. Todas essas sugestões são anotadas pela minha mega equipe produtora e a gente vai falar sobre isso mais para frente também. Contraceptivos, métodos naturais de monitorização de ovulação e de planejamento de gravidez. Vamos falar também parto normal, parto no geral, estamos anotando tudo isso que está aqui. E em breve vocês terão também material sobre isso, tá bom? Acompanhem lá no Telegram, não deixem de acompanhar, porque é um canal meu com vocês, tá? De super fácil acesso e que tem bem mais recursos até que o WhatsApp, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês, tá? E continuem participando de fato e comentando, e baixem o Telegram para ter acesso ao áudio da nossa live de hoje. E fiquem de olho na nossa página, porque essa semana ainda tem mais coisa.
E provavelmente a gente ainda vai abrir para perguntas também sobre esse tema que nós tratamos hoje e muitos outros, tá bom? Muito obrigado, foi ótimo. E a gente vai ter mais lives também para o mês que vem, provavelmente, ou ainda para esse mês. Continuem acompanhando, a gente quer fazer pelo menos 2 por mês. Então, provavelmente vem mais uma aí esse mês ainda. E a participação de vocês é fundamental, compartilhando também, que a gente vai entrar no ar e divulgando para todo mundo, porque tem sido cada vez mais legal. Eu estou gostando desse negócio aí de fazer live e está ficando cada vez mais legal. Vocês estão participando mais também. Então, a gente se vê na próxima, tá? E antes disso, a gente vai se comunicando por aqui pela página com as novidades, tá? Até a próxima. Tchau. Compartilhar. Não, só